amigos e amigas, graça e paz, e o tornando o seu dia em um bom dia, veio deixar mais um daqueles versos para alegrar o nosso coração. Bom dia, meus queridos, graça e paz. Nós estamos comemorando o mês da mulher, né? Dia 8 foi o Dia Internacional da Mulher, mas eu acredito que esse mês aqui de março é dedicado aí merecidamente a você, mulher. E a nossa meditação também vai ser baseado, né? Nas narrativas que a palavra do Senhor fala, nos conta sobre você mulher. E a mulher ela tem um papel fundamental, né, na história da humanidade, né? Desde o início da criação, quando Deus ali fez o Adão e Deus determinou que Adão colocasse ali os nomes em todos os animais. E conforme Adão ia colocando o nome nos animais, vinha um casal de animal e Adão colocava os nomes então nesses animais. Eu acredito que foi proposital da parte de Deus que, que Deus delegasse essa função de Adão colocar os nomes, né, nesses animais, como também foi proposital de Deus que trouxesse esses animais em pares, né, em casal, para que Adão percebesse, né, que mesmo naquele paraíso tudo perfeito, tudo maravilhoso, Adão percebesse que faltava alguma coisa para ele, né? Então foi propósito de Deus. E Adão ele percebeu, né, que realmente ele olhava ali e sempre tinha um par, né, um leão, uma leoa, uma vaca e um boi, e ele olhava para si e não tinha nenhuma criação que se assemelhasse a ele. Então, Deus então criou você mulher. Olha que coisa interessante, né? A mulher ela sempre faz parte desde da criação. Então, Deus fez. O relato está aqui no livro de Gênesis, né? O capítulo 2 e o versículo 18 em diante, né? Fala a formação da mulher, como que Deus criou a mulher. E Deus então fez Adão adormecer, e de Adão Deus então fez a mulher. Mas Deus fez a mulher com um propósito de ser auxiliadora, ajudadora, de abençoar também ali a vida do seu varão, do seu homem, que ali no caso seria Adão. Então a mulher ela tem um papel na vida do homem, que é o papel de auxiliar, de cuidar, de orientar, de ajudar. Deus fez você com essa finalidade. E sabe o que é interessante? Adão falou assim: agora sim, essa aqui é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ou seja, você, mulher, e juntamente com o seu varão, você se torna uma pessoa só. Então, o Adão só se sentiu completo quando Deus então deu a mulher Eva. Então, a mulher ela tem um papel fundamental na criação e na humanidade, né? Também é bom lembrarmos que Deus escolheu também uma mulher para que viesse ao mundo, né? E cumprir aí o plano da salvação. Então a mulher, desde o início e nas coisas mais importantes da humanidade, a mulher ela teve presente, né? Tanto na criação quanto também no plano da salvação, a mulher estava ali presente. E eu queria narrar uma história aqui de uma mulher que também recebeu um favor de Deus. E essa mulher foi uma mulher que a Bíblia chamou de mulher de fé. E essa mulher também nos traz uma lição muito importante na nossa caminhada cristã. O interessante é que a Bíblia não fala o nome dessa mulher, né? Não diz, só conta a história dessa mulher, mas mesmo não contando o nome dessa mulher, o ato que ela fez de fé, de coragem, está escrito aqui na palavra de Deus, e eu tenho certeza que também tem assim um papel fundamental na nossa vida cristã, né? Vida de fé, de coragem, de atitude, de ação. Embora a Bíblia não fale o nome dela, mas o relato dela está aqui como
a cura de uma mulher enferma. É só isso. Está no livro de Mateus, o capítulo 9. Em outras versões fala a mulher curada com fluxo de sangue, né? Tá em Mateus 9, o capítulo 20, a partir do o capítulo 20, 19. Fala assim: "E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vivia padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele, Jesus, e lhe tocou na orla da veste. Portanto, dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele momento a mulher ficou sã." Em outras narrativas, em outros livros, dá mais detalhes dessa história. Mas perceba que, vamos imaginar uma coisa que é interessante. Essa mulher, ela vivia 12 anos procurando uma cura para uma doença que era todas as doenças, elas são graves, né? Mas essa doença, ela tem uma coisa aqui interessante, porque a Bíblia, quando ela fala que essa mulher vivia com fluxo de sangue, ou seja, essa mulher, ela não parava de menstruar. Ela ficou 12 anos menstruando sem parar. E interessante que na antiga lei de Moisés, na lei de Moisés, existia uma coisa interessante. A mulher, quando ela estava no período menstrual, ela espiritualmente ela era considerada como imunda. Tanto é que os sacerdotes, quando eles iriam fazer ali as coisas no santuário, eles não podiam tocar na sua esposa quando estava no período de menstruação, porque segundo a lei de Moisés, essa mulher ela se tornava imunda. Então você imagina que automaticamente mulher naquela época já não tinha a credibilidade, né? Que hoje, pela graça de Deus, graças a Deus, elas têm merecidamente, mas naquela época, só por ser mulher, já não tinha credibilidade. Agora imagina mulher e menstruada, que era considerada como imunda. Imagina o sofrimento desta mulher, tanto físico como o sofrimento emocional. Então, possivelmente, essa mulher ela era excluída da sociedade. Por ela estar vivendo numa época de Moisés onde as mulheres, quando estavam nesse período, ela era considerada imunda, e como a hemorragia dela era uma hemorragia constante, não parava, então automaticamente as pessoas não podiam tocar nela, ou seja, ela ficou excluída da sociedade. Mas aí aonde entra a pessoa maravilhosa de Cristo. Eu vou levar aqui a sua mente para viajar junto com a minha mente. Imagine que essa mulher, a Bíblia fala que ela gastou todos os seus recursos com os médicos, né? Procurando de todas as formas, de todos os meios possíveis e impossíveis para alcançar a cura, e automaticamente ela tem uma vida normal, voltar para a sociedade, já que ela estava excluída por ser considerada uma pessoa imunda, porque o problema dela, a enfermidade dela é que ela não parava de menstruar. A Bíblia fala que ela tem uma hemorragia. Então, vamos imaginar comigo. Acabou... E era muito forte, né? Exatamente. Não era algo assim... Não. Era muito forte, era uma hemorragia muito complicada. E a Bíblia fala que ela procurou meios, recursos. Então, assim, 12 anos, eu acredito que ela era uma pessoa que tinha posses, que tinha riqueza. Com certeza. Porque para passar 12 anos investindo os seus recursos na cura, através de pagar ali os médicos, isso significa que ela tinha dinheiro. Mas um dia os recursos dela acabaram, né? Os recursos dela acabaram. Acabaram-se o dinheiro, acabou-se o recurso. Então não tinha mais o que ela fazer. Mas eu acredito que ela, sei lá, vamos imaginar aqui comigo que ela morava num lugar, numa casa boa, por ela ter posses, e de repente ali ela não tendo mais
como recorrer mais a nenhum tipo de medicina, porque acabou os recursos dela. E eu imagino ela ali na janela, olhando para a rua e se imaginando como que seria voltar de novo para a sociedade, né? Ser uma pessoa normal, já que ela estava exclusa da sociedade. Vamos imaginar, imagine comigo. E de repente ela olhando ali para a rua, passa alguém ali e esse alguém comenta que Jesus está ali na redondeza e Jesus então ele tem o poder de curar as pessoas. Todo tipo de enfermidade. E ela ouve aquilo e agora acende uma luz no seu coração. E ela fala assim: eu vou procurar esse Jesus que tem a capacidade de curar todo tipo de enfermidade. Mas ela tinha um problema. Como eu falei aqui no início, por ela ser mulher e estar no período de menstruação, ela não podia tocar em ninguém, muito menos em um homem, e muito menos naquele que as pessoas diziam que era filho de Deus. Se ela tocasse, ela poderia ser até morta, porque ela, na crença daquelas pessoas, ela poderia deixar aquela pessoa que ela tocou igual ela, imunda. Isso era a lei que existia naquela época. Então ela pensou assim: gente, eu não posso tocar. Ela conversando consigo mesma: eu não posso tocar nele, porque se eu tocar nele e as pessoas verem, eu posso até mesmo perder a minha vida. Então ela pensou assim: se eu apenas tocar nas vestes dele, eu serei curado. Olha que coisa interessante. Essa mulher nos dá uma lição aqui grandiosa. A fé, ela tem uma ação. E essa ação é que leva aquilo que nós estamos buscando. Se ela só tivesse a fé em Jesus e ela ficasse lá no canto dela, possivelmente ela não teria recebido a cura. Então a fé, ela, em alguns casos, especificamente nesse caso, ele teve uma ação. Obviamente que tem situações que você ora a Deus no lugar que você está, na situação que você está, e você recebe a cura. Isso também é verdade. Mas tem certos casos que precisa ter ação, como no caso dessa mulher. Mesmo sabendo que ela estava correndo perigo, que ela sabia que ela não poderia tocar em ser humano nenhum, ainda mais no homem, ainda mais no profeta, ainda mais naquele que as pessoas diziam que era um filho de Deus. Mas a fé que ela teve gerou uma ação, e uma ação que eu digo que é uma ação ousada. Você sabe que a fé muitas vezes nos traz uma ação ousada? E foi uma ousadia da parte daquela mulher. Então ela falou assim: eu não vou tocar nele, mas se apenas eu tocar na roupa dele, eu serei curado. E aquela mulher então ali, do jeito que ela estava, 12 anos sofrendo com aquela enfermidade, ela levantou forças, buscou coragem, buscou ânimo, porque a fé traz isso. A fé traz coragem, a fé traz força, a fé traz ânimo para aquela pessoa que está buscando o favor de Deus. E com aquela mulher não foi diferente. Ela falou assim: eu vou buscar a cura nessa pessoa que as pessoas dizem que é filho de Deus, que ele tem a capacidade de curar. E aquela mulher levantando da sua casa, do seu leito, na condição que ela estava, fraca, imagina, 12 anos de hemorragia. Imagina como que estava a força daquela mulher, debilitada, fraca, mas a fé, ela nos encoraja, nos dá ânimo, nos dá força, nos dá ousadia. E quando ela aproximou ali de Jesus, a Bíblia fala que as pessoas estavam ali espremendo a Jesus, porque as pessoas buscavam o favor de Jesus. Curas espirituais, curas físicas, curas emocionais. E aquela mulher agora ali teve um outro desafio. Além do desafio dela de agora tocar simplesmente na roupa, ela tinha agora um outro desafio de vencer a multidão. E, queridos, essa mulher nos ensina uma coisa fantástica.
nós precisamos muitas vezes vencer os obstáculos para nós conseguirmos o favor de Deus. E aquela mulher ali então, numa estratégia, ficou num ponto estratégico ali naquela multidão. E quando Jesus passou, simplesmente ela tocou na orla da veste. Orla da veste é tipo o cordão. Naquela época, as pessoas que vestiam a túnica passavam um cordão e amarravam. Por exemplo, as roupas, as túnicas dos freis da Igreja Católica, é muito comum você ver os freis com aquelas roupas longas e aquele cordão que é para segurar a cintura, e aquele cordão ali cai. Foi naquele cordão ali que aquela mulher tocou. E quando aquela mulher tocou na orla, naquele cordão que segurava ali a túnica de Jesus, Jesus ele para. E Jesus fala assim: quem me tocou? Jesus sabia quem tinha tocado. Sim. Jesus sabia quem tinha tocado. Mas, olha que coisa interessante. Quando Jesus fala assim, olha, quem me tocou? Jesus está falando assim, olha, filha, existe uma lei que fala que você não pode tocar no ser humano porque você é considerada imunda. Por isso que Jesus perguntou assim, quem me tocou? Tanto é que teve um discípulo, que agora não lembro o nome, e falou assim, mas Jesus, a multidão aqui te oprime, te aperta, né? E muitas pessoas te tocam e você está perguntando quem te tocou. Aqui tem uma lição incrível para nós também. A sua fé não passa desapercebido por Jesus. Sim. Isso aqui é interessante. O toque daquela mulher, o toque daquela mulher foi perceptível para Jesus. Jesus ele não se tornou indiferente no toque daquela mulher. Jesus ele não sente indiferente com a tua fé, com o teu toque, com a tua busca. Não importa quantas pessoas estejam orando, buscando, clamando, Deus ouve também o seu clamor. Sim. Mas Jesus estava falando assim, mulher, quem me tocou? E aquela mulher, eu imagino aquela mulher falando, e agora, eu falo ou eu não falo que fui eu? Porque existia uma lei que não podia tocar. A mulher que quando estava no período menstrual, ela não poderia tocar em ninguém, muito menos em homem, muito menos em um profeta. Que Jesus era considerado como profeta da época. Para alguns ele era profeta, para outros ele era o filho de Deus. Sim. Então assim, ela ficou assim, e agora, o que é que eu faço? Se eu falar que fui eu estou correndo risco. Olha como a fé ela é ousada, né? E Jesus insistentemente meio que não olha para ela ali de imediato, mas vira o seu corpo e olha ali para a multidão, mas direcionando para ela, esperando que aquela mulher confesse que foi ela. E Jesus então insiste, olha, alguém me tocou porque de mim saiu poder. Isso é fantástico. O toque daquela mulher, a fé daquela mulher foi um toque diferenciado, uma fé diferenciada. Porque assim, olha, isso aqui foi um toque diferente, porque de mim saiu poder. E aquela mulher, eu imagino, com a cabeça ali meio que baixa, tímida, com medo do que poderia acontecer, do julgamento das pessoas, do julgamento dos líderes religiosos daquela época. Aquela mulher assustada, não sabendo como agir diante daquela situação, ela olha para Jesus, eu imagino ali que trêmula, com medo, assustada, não sabendo o que vai acontecer, ela fala assim, fui eu quem te tocou. Aí Jesus fala uma coisa interessante, tende bom ânimo, filha. A tua fé te curou. Que lindo, né? A tua fé, ela imaginava que Jesus poderia dar uma outra resposta. Que talvez Jesus o reprimisse ela. Porque ela estava tocando num homem, numa pessoa, num período menstrual que era proibido pelas leis de Moisés. Aí ela ouve uma resposta maravilhosa daquele que o curou. E ela ouve, filha, tem bom ânimo. A tua fé te curou. Maravilhoso isso. Maravilhoso
nós sabemos que aquela mulher, ela recebeu o favor de Deus. Mas uma coisa interessante, que ela teve coragem, ela teve ânimo, ela teve ousadia, ela teve força, ela teve inteligência de ficar num ponto estratégico para quando Jesus passasse, simplesmente ela tocar. E é isso que você, mulher, tem. Você tem inteligência, você tem sabedoria, você tem ânimo, você tem força, você tem fé, você é ousada no bom sentido, você é determinada naquilo que você se propõe a fazer, mas acima de tudo você tem fé. Que Deus te abençoe, que Deus continue conduzindo a tua vida e que Deus continue te guiando e que você tenha isso em mente, que você tenha um propósito. Você foi feito com um propósito nessa terra. E o teu propósito foi esse: ajudar, cuidar, auxiliar. Se você pegar lá o livro de Gênesis, quando Deus criou a mulher, o sentido foi esse: Deus criou uma auxiliadora, uma ajudadora. E esse é o papel da mulher na sociedade. É o papel da mulher no lar: cuidar, auxiliar, ajudar, buscar, ter bom ânimo, ter coragem, ter ousadia, ter estratégia, ter fé e, acima de tudo, ter um Deus que cuida de você. A mulher com o fluxo do sangue não tem o nome dela aqui, mas a história foi narrada. Talvez o seu nome não esteja em nenhum livro, nem em nenhuma citação, nem em nenhum jornal, nem em nenhum lugar. Mas eu quero te dizer que a tua história está aí para ser contada. E Deus sabe da tua história. Deus sabe dos teus esforços, Deus sabe da tua ousadia, Deus sabe da tua fé, Deus sabe das tuas estratégias para você cuidar do seu lar, do seu esposo, dos seus filhos, do seu trabalho, enfim. Deus sabe que você existe. Se as pessoas não sabem da sua fé, da sua coragem, da sua ousadia, Deus sabe das tuas lutas. E Deus, ele está sempre pronto para te ajudar quando você buscar, quando você for até Ele. Você não é indiferente para Deus. Deus sabe da sua existência. Então que Deus te abençoe. E assim como essa mulher, que você continue buscando aquilo que você deseja no seu coração. Que você possa buscar aquilo que te faz feliz, que te faz ficar mais perto do Criador. Que a tua fé possa ser grande, enorme, até um ponto que as pessoas reconheçam como Jesus reconheceu a fé daquela mulher. E não deixe que as pessoas te oprimam, que a sociedade te exclua. Você foi feito com um propósito. Você foi criada com um propósito de ajudar, de abençoar, de cuidar. Que Deus te abençoe e que você sinta o poder maravilhoso de Deus na sua vida. Amém. Amém? Levante a sua mão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. E vocês dizem amém. Um lindo dia para vocês. Beijo Que Deus abençoe a no todos. coração. Beijos.